não vi que ele era o pai do gnosticismo, porque tem muitas diferenças. Alguns teólogos dizem que ele se aproxima do gnosticismo, mas, enfim, eu posso estar equivocada. E, terminando, o legado que eu pude pegar, né, dos ensinos deles, das heresias dele, foi que a divisão entre Antigo e Novo Testamento foi adotada pela igreja e utilizada a partir de Tertuliano. E também ele fez o primeiro cânon bíblico. Ele rejeitou inúmeros livros. O cânon bíblico dele era formado apenas de um evangelho, que era baseado mais em Lucas, e nas 10 cartas de Paulo. E o legado foi o seguinte, que essa rejeição de inúmeros livros trouxe para a igreja lá, né, a igreja de Roma, essas pesquisas, né, que diante de vários livros, eles começaram, vamos dividir Antigo e Novo Testamento, vamos deixar de lado uns que a gente acha que não é conveniente e vamos colocar só esses. E daí foi feita a Bíblia, né, a partir da inspiração, possa-se dizer, do primeiro cânon bíblico que foi feito por Marcião. Tá bom, né, para não perder tempo. Parabéns, tá? Isso. Então, tudo que a Yara falou, a gente vai ver aqui agora detalhadamente, tá? Não. Passa. Pronto. Aqui já voltou. Bom, voltou. Beleza. Então, queridos, vamos ver aqui as heresias de Marcião. Então, após a rebelião de Inácio, a expansão do cristianismo contou com outro nocivo ingrediente implementado por Marcião de Sinope. Nasceu aí a época, né, que ele nasceu e faleceu, um influente bispo do cristianismo primitivo. Bom, enquanto os nazarenos usavam o Tanar, a gente aprendeu hoje o que é o Tanar, viu? Que é as primeiras escrituras, e os Ketuvim Netzarim, que são os escritos nazarenos, considerando todas as escrituras como uma unidade, todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, como uma unidade, sem a existência de hierarquia de uma sobre a outra. Marcião foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento. Então você vê que isso não estava na mente dos apóstolos, né? Essa história de principalmente Velho Testamento, isso não é bíblico, tá? Essas expressões que não existiam na Bíblia. Então, quem inventou essa história de divisão entre velho e novo? Marcião. Ok? Então, Marcião cria na existência de dois deuses distintos, o Deus bom, o Deus mau do Velho Testamento, o Deus que pune, né, do Velho Testamento, e o Deus bom do Novo Testamento, Jesus. Okay? O Velho Testamento é dois deuses distintos, tanto que o Velho Testamento revelou um Deus mau, que seria o Deus dos judeus. Isso já também é um princípio de antissemitismo, tá? Que ele pregou. Em sua mente gnóstica, né, o Deus de Jesus seria diferente do Deus dos judeus. Gente, Jesus é judeu, os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos eram judeus. Você vê como é que nasce o antissemitismo, né? Estão entendendo até aqui? Alguma pergunta? A gnose, ela prega que o homem ele é salvo pelo conhecimento. Porque a palavra gnose significa conhecimento. Você é salvo pelo conhecimento. Que a gnose também prega que a carne humana, ela não serve para absolutamente nada. Por isso que eles não acreditam que Jesus era Deus. Porque como pode um Deus habitar em um corpo? Eles pregavam que Jesus vinha, que Deus vinha, o Espírito Santo vinha, entrava em Jesus, Jesus entrava em transe e fazia milagres. Isso.
O apóstolo João foi um apóstolo que combateu severamente o gnosticismo, quando ele fala no Evangelho de João e nas cartas, quando ele diz que no princípio era o verbo, igualando ali, sem ter nenhuma diferença entre Jesus e Deus. Que Jesus e Deus é um, Deuteronômio 6:4. Tá bom? Alguma dúvida mais, pessoal? Deu para entender ou não? Então vamos para frente. Então aqui, como é que Marcião interpretava a Bíblia? A interpretação da Bíblia segundo Marcião. Como é que ele interpretava, gente? Tá? Vamos ver. Esse material, o Siebra tem, só falar com eles, né? E depois a Vitória vai colocar no grupo da igreja. Coloca? A Vitória vai colocar no Telegram. Quem tem Telegram aí depois acompanha. Bom, e se você quiser, você vai ver depois a mensagem em casa, com mais calma, entendeu? Pegando outros detalhes. Então vamos ver aqui a interpretação da Bíblia segundo Marcião. Primeiro, o Deus mau dos judeus ensinou o olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Vamos ver essa passagem aqui, gente. Levítico 19:18, pode até colocar aí, coloca aí, e o 34. Vamos ver Levítico 19:18, eu explico já o que é que ele está dizendo aí, o Marcião está falando. Levítico 19:18. Está aí? Vamos lá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, está vendo o mandamento de Deus para Israel, dizendo que não faça entre vós acepção de pessoas e ame a todo mundo. Tá? Você sabe que nem todo judeu é salvo. Tá? Porque existia um grupo de judeus, tá? Desde a antiguidade, existia um grupo de judeus que dizia que gentil era praga. Gentil não é nós. Que não tinha salvação para gentil. Tá? Mas a lei nunca falou isso. Essa é a tradição, né, dos judeus. A lei nunca falou isso. O que a lei diz aqui? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Certo? E o outro é o 34, né? 34? 34. Não, já está aí. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Então, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o mesmo tratamento que eles tinham entre eles, a comunidade judaica, era para ter com o estrangeiro, sem acepção, amar o estrangeiro da mesma forma que ama o natural. É isso que a lei ordena. Amém? Então, voltar para Marcião aqui. Então, o Deus mau, ele disse o quê? O Deus mau dos judeus ensinou olho por olho. Gente, o que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé? Isso é a lei, presta atenção, talvez você tenha compreendido errado, ou alguém tenha ensinado você errado, que é o olho por olho. Que a gente pensa que olho por olho é vingança, sim ou não? Mas não é vingança, é recompensa. Tá? A lei de Deus do olho por olho é recompensar. Por exemplo, se você tem um escravo e acontece um infortúnio com o escravo, tá? Ele perdeu um dedo, por exemplo, trabalhando. Então, o dono do escravo tinha que recompensar aquele dedo que ele perdeu, olho por olho. Recompensar como? Recompensar financeiramente, às vezes dando até carta de alforria. Se você ler Levítico, você vai ver a lei da recompensa, lá está a lei da recompensa. Então, o que aconteceu? O mundo cristão distorceu a lei, dizendo que... E tem gente do nosso meio que diz isso aqui, não, se ele me fez mal, vai ser pago da mesma moeda. Né? Não existe esse espírito de vingança, não tem que ter esse espírito de vingança no nosso meio. Tá certo? Se alguém nos faz mal, a gente tem que orar para a pessoa. Tá bom? O que Jesus fala, né? Na Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Dúvidas sobre olho por olho? Dúvidas sobre olho por olho? Não é lei de vingança, é lei de quê? De recompensa. Se você fez um agravo a alguém, você tem que recompensar aquele agravo.
É isso que diz a lei, amém? Exatamente. Não é o espírito da lei, isso aí não é o espírito que Deus está nos ensinando. Tá? Gente, a lei é perfeita. Nós é que colocamos dificuldade nela. Mas a lei é perfeita. Se nós seguíssemos realmente a lei, nós seríamos as pessoas mais amáveis do mundo. Não existia no nosso meio ódio, perseguição, tá? Amor, tudo do bom, tudo de bom. Então, vai lá, passa aí. 2. Vamos ver aqui como é que ele interpretou a lei. 2. Alegou que o Deus do Velho Testamento, eu estou colocando o Velho Testamento entre aspas, porque não existe. Mas a gente continua chamando por... É difícil a gente desconstruir uma coisa que foi construída durante toda a nossa vida. Tá? Com calma, tá? Alegou que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério. E o Deus do Novo Testamento os proibiu. Mais uma vez, interpretando a Bíblia e a lei de forma errada. Veja Mateus 19, 8. Vamos ver. Mateus 19, 8. Mateus 19, 8, a Bíblia diz assim. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, ou seja, divorciar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim, ou seja, mas no princípio não foi assim. Lembram que quando eu preguei sobre o novo nascimento? O que a Peshita diz, o que é o novo nascimento? É voltar ao quê? Ao princípio de Adão, estado de Adão e Eva. Estado de quê? De inocência. Estado de santidade. Estado de vida sem pecado. Então, Deus nunca, meu irmão, Deus nunca se agradou com essa história de divórcio. Até mesmo se existir adultério no meio do povo de Deus, se for para a lei, está livre, né? Pode ser, você fica livre quando a mulher morre, quando um dos cônjuges morre, está livre para casar novamente, ou quando um dos cônjuges adultera. Mas vamos voltar aqui para o adultério, porque morte é difícil ressuscitar, né? No adultério, mesmo que haja adultério, existe o perdão. Se você quiser perdoar, perdoe. Tá bom? Perdoe. Tá? Amém? E toca a vida como se não tivesse acontecido nada. Agora, o ruim é que são as marcas, né, que ficam, as cicatrizes. Para curar, né? Deus diz que coloca o nosso pecado e nem ele se lembra, né? Então tá aí, tá bom? Nunca foi vontade de Deus que existisse o quê? O adultério. Nunca foi vontade de Moisés, só permitiu por causa da dureza. Meu amigo, tem um slide que eu fiz, eu até preguei aqui na igreja, que Deus te caminha para onde teu coração te guia a ponta. Você quer? Então tá bom, Deus, vá, é seu, tome posse. Amém? Deus não vai lutar, Deus vai falar na sua palavra, vai nos orientar, mas às vezes a gente é tão obstinado, né, que acaba fazendo besteira. Qual é a outra passagem? Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, esse aqui é o princípio, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu até coloquei um texto, acho que foi do doutor Nicolas, ou não sei se foi do doutor Eli. Realmente a mulher saiu da costela de Adão, né? Quem leu esse texto? Quem leu aqui dos obreiros? Só o Wendel, só a Thaís, só o pastor Belardo, Dita, Josiane. Vitória, levanta a mão aí, pelo amor de Deus, Vitória. Juana. A Juana, ela é igual o ferroviário, sabe, gente? Começou com todo o gás, lendo tudo, depois que eu exortei, lendo tudo e comentando tudo. Aí o ferrinho começou a perder todo mundo e morre na... Aí nunca mais ela disse um oi, um ai. Nunca mais ela comentou nada. Aí, gente, ó, aqui tem o livro, estão vendo aí? Dá para ver não, né? Tem esse livro grande, tem essa Bíblia aqui. Além dessa Bíblia aqui, eu tenho umas outras 10 Bíblias em casa.
Tem esse novo aqui que eu já comecei a ler, chegou sexta-feira. Gente, R$32 um livro desse, pelo amor de Deus. Tem a Peshita aqui, ó, que eu já li algumas coisas que eu vou ministrar hoje. E ainda tem esse aqui que eu vou começar a ler amanhã. Aliás, eu vou ler dentro do avião, só antes de ler. Amém? Leitura, minha gente, tem que ter leitura. Vamos lá. Gênesis 2:25 já lemos, vamos voltar aqui para o Marcião, a interpretação que ele está dando da Bíblia. Deuteronômio, não, acho que isso aí já é tudo, vamos lá. Só faltou ler Deuteronômio 17, mas está falando a mesma coisa. 3, vamos para o 3 agora. Vamos para o 3. Sustentou que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou, olha a loucura, perguntou para Adão, onde tu estás, Adão? Gente, é muito Red Bull na cabeça, não é? Oi? Gênesis 3:9, né? Na virada do dia, Deus chegou, cadê você, Adão? Aí Deus não era onisciente, o Deus do Velho Testamento, porque não sabia onde estava Adão, pelo amor de Deus. Eu não vou nem ler isso aí, sem comentário. Sem comentário isso aqui. Vamos para o 4. O Deus do Velho Testamento, vixe, o que é esse M aqui, hein? Esse M aqui foi de gaiato. Prossegue Marcião, é um Deus de vingança, crueldade e ódio. E o Deus de Jesus é bondoso e amoroso. Até discutimos sobre isso, né? 5. Na visão do marcionismo, foi a religião que ele... Yeshua foi enviado pelo Deus Pai, o Deus bom, para superar o Deus mau. Sem comentário também, né? Vamos passar para frente. 6. E tem muitos resquícios ainda nas igrejas. Testemunho de Jeová, Mórmon, próprias igrejas evangélicas e tal. Bom, as igrejas evangélicas todas, gente, sem medo, fala Velho Testamento, Novo Testamento, é ou não é? Gente, tem muita coisa que a gente aprendeu errado, eu aprendi errado, sinceramente, a gente tem que desconstruir esse erro, né? A gente vai continuar chamando o Velho Testamento pelo hábito, entendeu? O Novo Testamento para ver essas... Gente, eu não vou dizer isso aqui, vamos abrir aqui no Tanar, vamos abrir aqui no livro tal, né? No Velho Testamento. Então aqui, explicava Marcião que o Deus do Antigo Testamento criou o mundo material para alastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus. Ou seja, ele tinha uma raiva de judeu desgraçado, né? Porque tem uma história que realmente é verdade. Judeu, onde coloca a mão, prospera, né? Judeu e português, né? Os portugueses antigamente iam no Brasil, botavam uma padaria, os caras ficavam pode de rico aqui no Brasil. Quase toda a padaria era de um português aqui em Fortaleza, né? O Brasil é igual o campeonato cearense. Se não existisse, tinha que inventar. O único campeonato tem quatro times que foram campeão num ano só. Bom, este Deus perverso ortogou a lei, a Torá, com o objetivo de promover uma justiça legalista, que punisse severamente os homens por seus pecados com sofrimento e morte. Ou seja, a visão que ele tinha do Velho Testamento era uma visão muito severa, né? Muito louco, muito louco. Infelizmente, nós ainda temos também essa visão, né, de lei e graça, essa divisão entre lei e graça. Não existe isso não, gente. Tá? Velho Testamento é a lei, Novo Testamento é a graça. Pelo amor de Deus. A graça de Deus, Deus é imutável. Deus não muda não, tá? Quando eu falar sobre o Taná, eu vou falar aqui sobre o Taná, vou fazer uma pergunta bem difícil para vocês. Acho que o Júnior responde. O Deus de Jesus derrubou a lei, né? Olha a história aí, ó, que até hoje perdura nas igrejas. O Deus de Jesus derrubou a lei, olhando a humanidade com compaixão e piedade. Isso aqui a gente vai ler, vamos ler Mateus 5,17, o que é que diz? Tem que provar na Bíblia, né? Vamos ler Mateus 5,17. Mateus 5, vamos ver se realmente o Deus derrubou a lei, né? Deus de Jesus. Mateus 5,17. Leiam e tirem suas conclusões. Eu vou ler até na Peshita. Trouxe aqui a Peshita hoje. Alguém já comprou a Peshita aqui, além de mim e da Carmélia? Beleza, vamos comprar.
Eu vou ler aqui na minha visão, na minha Bíblia, depois eu vou ler aqui na Peshita. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas que? Então Jesus não destruiu a lei coisa nenhuma, aboliu a lei de coisa nenhuma. Vou ler aqui na Peshita. Preciso comprar um microfone daquele, né? Mateus. Você não usa mais não, aquele assim. Usa não, né? Mateus 5,17. Vou ler aqui a Peshita. Vamos lá? Mateus 5,17 na Peshita diz assim: não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar. É mais precisa, né, a Peshita? Mas completarei. Agora vamos ver o que é afrouxar. Afrouxar é soltar, romper, repudiar. Por outro lado, o texto hebraico de dutilete, uso radical, que significa revogar, anular, cancelar. Texto grego diz que denota destruir, abolir, demolir, derrubar. Vamos ver o que é a Torá ou os profetas. Profetas. É profeta mesmo, é Deuteronômio, diz aqui. Não vim afrouxar, já li o que é afrouxar, mas completarei ou encherei, preencherei. A Peshita usa o verbo emale, que está no Pael, o que confere um sentido de intensidade à ação. Então, uma tradução mais literal, ainda do que foi proposta, seria: não vim afrouxar, mas completarei bastante. Pronto, viu como a Peshita é boa? Eita, cheio de loucura essa daí. Isso que você está falando aí, isso que você está dizendo agora, vai ter um dia só para isso aí, viu? Esse J e o tio aí. Vixe. Isso é forte. Isso é forte. Eu vou falar só sobre isso um dia. Tá bom? Vai ter um dia só para isso. Quais são as outras referências? Beleza, gente? Vamos lá. Quais são as outras referências, hein? Parou, deu um pane. Vamos orar aqui pelos equipamentos da igreja. Mas o pane foi daqui para cá, né? Não foi dali para lá, não. Não foi no equipamento, foi quem processa o equipamento. Amém? Oi? Então, isso aqui a gente já viu, né? Não, isso aqui não, já viu? Aqui, paramos aqui. Romanos 7,12, diz que a lei é boa. Vamos lá, Romanos 7,12. Vou ler aqui no Novo Testamento Judaico. Isso aqui é bom, viu? Gente, R$32, mais barato que uma pizza. Ó, o tamanho, dá para ler no avião. Vou levar esses dois no avião. Vou ficar lendo os dois. Por que só eu que tenho que comprar por enquanto? Romanos 7,12. Vocês dois estão com espírito de jacaré. Vamos lá. Eu vou ler aqui Romanos 7,12 aqui. Olha, comparem aí. Vou ler aqui. Romanos 7,12. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Amém? Quem está falando isso? Shaul, Paulo, emissário. Então,
A lei é boa, a lei é perfeita. O homem é que colocou maluquice. Qual a outra referência? Como? Romanos 3:31. Vou ler aqui também. Romanos 3:31. Segue-se então que abolimos a Torá por meio desta confiança? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá. Amém? Então Paulo nunca se converteu ao cristianismo. Paulo continuou pregando a Torá. É que estava escrito aí, a mesma coisa? Então vamos para o próximo slide. Esse a gente já viu. Bom, 7. Para distinguir a obra de Deus do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, Marcião dividiu as Escrituras em Velho Testamento, Novo Testamento. Então vamos lá, aqui no nosso meio, nosso miudinho. Existe essa divisão? Não. Quem falou sim? Ah, para ele, mas para nós não. Existe essa divisão? Não. Agora você não vai brigar com o seu pastor, né, Vitória? Quando chegar lá, né? Dona Senina, não vai brigar com o pastor não, né? Ô, glória! Rapaz, tá gravando para nem falar, né? Quando terminar a gravação, me peça, viu? Pergunte, pastor, o que é que você ia falar? Não, senão eu esqueço. Tá bom? Bom, ora, quem lê a Bíblia em hebraico? Quem sabe hebraico aqui? Só eu que fiz o curso. Quem lê a Bíblia em hebraico sabe que não existe a palavra. Então, Marcião não conhecia hebraico, né? Testamento. Bom, a bem da verdade, o profeta Jeremias usa a expressão Brit Hadashah. Se pronuncia Brit Hadashah, que significa aliança renovada ou nova aliança. Vamos ler lá, Jeremias 31. Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo, não. Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremias 31. Jeremias 31. Marquem aí, viu? Com marca-texto. Coloca o marca-texto aí. Jeremias 31, 34. Vamos ler. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. Só perdoa a maldade com o meu sangue de Cristo. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É o quê? Jeremias o quê? 31, 34. Então eu vou ler o 31, 31. Oi? É 31, 34, desculpa, eu que falha minha. Vou ler o 31, beleza? Eis que vem dia, está falando aqui da nova aliança. Eis que, e o nome certo é nova aliança? Será? Eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Gente, presta atenção, presta atenção. Vai fazer uma aliança com quem? E vou rapidamente, mas vai ter um dia só para a casa de Israel. O que é casa de Israel, o que é casa de Judá? Alguém sabe aqui? Isso mesmo. Casa de Judá é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns da tribo de Levi. Porque os Levi ficavam espalhados em todo o território. Beleza? O que é casa de Israel? As outras tribos, que é conhecido como Efraim. Tá? Que é o reino do norte, Efraim, Israel, o reino do sul, Judá. Beleza? Por que a Bíblia está falando, o profeta está dizendo que ele vai fazer uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel? Não só com Israel. Por que ele está falando isso? Não, no Gentil não entrei não.
Aí está especificamente casa de Judá e casa de Israel. Olha, você não está totalmente errada não, viu? Você não está totalmente errada não. Porque assim, quando Jesus Cristo veio para a terra, ele pregou especificamente o território da Galileia, da Judéia. Para que tribos? Estava lá Judá, né? Judá, geograficamente, ficou conhecido como um país também, certo? Um país, né? Lembram quando Jesus disse assim para aquela mulher Cirofenícia, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não diz Judá, ele diz casa de Israel, lembram? Então, o que é casa de Israel? Talvez tenha alguém aqui do nosso meio que pertence à casa de Israel, que são os descendentes da tribo de Efraim, das 10 tribos que se perderam, entendeu? Se perderam, misturaram com a Síria e se espalharam no mundo todo, tá? Talvez tenha aqui alguém, se você for fazer aquele teste lá do DNA, né? Quem fez? Tu é judeu? Aí vem aquela história, quem é judeu? Judeu é só a casa de Judá, entendeu? As outras tribos não são judeus, porque eles extraviaram-se, perderam-se, quando eles fizeram aliança com a Síria. Então, são esses judeus que se extraviaram, que foram deportados para o mundo todo. E aqui, quem sabe, tem algum descendente deles. Mas não precisa fazer o exame, não. Paulo diz em Romanos 11 que nós fomos o quê? Fomos o quê? Enxertados. Tem um artigo muito bom do doutor Nicolas. Já leram? Já leram? A tribo de Judá, que é Jesus, a tribo de Benjamim e alguns da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, eles tinham acesso a todo o território. Gente, beleza? Vou continuar a leitura. Eu fiz só um adendo, mas a gente vai ver especificamente, tá? Essas duas casas no futuro. Parei no 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33 agora. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ele não fala mais casa de Judá, né? Está falando só casa de Israel, né? Diz o Senhor, qual é a aliança? Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Está falando aqui do novo nascimento. Novo nascimento. Que nós entramos nisso. E não, o 34 eu até já li. Vou ler mais não. Então, pessoal, entenderam? Em nenhum momento aqui fala de Novo Testamento. Tá? Fala de Brit, no hebraico, se for lá, volta lá para o slide. Lá em Jeremias, no hebraico, fala isso. Hoje o tempo está nublado. Brit Hadashah, que significa o quê? Aliança renovada. Ou seja, a aliança que Deus fez com Moisés, e foram duas, tá? A gente vai falar aqui. Vamos pegar do Monte Sinai. A aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, ela foi o quê em Cristo? Renovada. Ela não foi abolida. Ela foi o quê? Renovada. Tá certo? Ok? Então, com base nesses textos, deduz que Yeshua veio para escrever a Torá, a lei, no coração de seus discípulos. Nós somos o que hoje? 1 Coríntios 6,19, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Amém? Você vê que uma coisa se encaixa quando a gente percebe direitinho? Bom, assim o correto é usar a nomenclatura judaica. Que nomenclatura judaica é essa? Primeiro, o Tanar. O que é Tanar? Lembra que CH tem som de R. Tanar são primeiras escrituras, isto é, aqueles anteriores a Yeshua, o Velho Testamento. Então, como é que é o Velho Testamento o nome? Tanar. Já dizer o que é Tanar, viu? Aqui. Eu também fiz um slide falando o que é Tanar. Ok?
Lembrando que já vai estar no grupo da igreja isso aqui, tudinho, viu, no Telegram. Agora, se você quiser um material impresso, fala com aquele bonitão, que o único que está com máscara vermelha, para esconder o bigodinho dele. Siebra. Siebra, faz propaganda aí, macho. Não estou ganhando nada, fazendo propaganda para ti de graça. Alguém já te procurou, Siebra? Só a Carmela. Rapaz, é o povo lento, né, Siebra? Está igual o Brasil. Outro jogozinho feio, né, o de ontem. O Messi não jogou absolutamente nada. E o Neymar correndo para cima e para baixo, querendo resolver tudo. Botasse o Fortaleza ali, o Fortaleza ganhava da Argentina. Ganhava. Beleza, gente? Para cá agora. Vamos lá. Brit Hadashah. Aliança renovada ou nova aliança. Ou, como prefere alguns, Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos. Escritos nazarenos. Novo Testamento. Escritos nazarenos. Foram os discípulos que escreveram. Que são os escritos produzidos pelo discípulo de Yeshua. Daí, Taná e Brit Hadashah formam em conjunto o que conhecemos como Bíblia, inexistindo superioridade de uma parte sobre a outra. Ou seja, o Novo Testamento não é superior ao Velho Testamento. Tudo é palavra de Deus. Amém? Não existe um superior ao outro. O que existe foi uma aliança que foi renovada. Hã? Bom, seguindo a linha de Inácio de Antioquia, Marcião afirmou que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Tá? Então, nós estamos vendo aqui as loucuras desse camarada chamado Marcião. Que ainda tem muitos resquícios hoje, né, no século XXI. Marcião atraiu um grande número de seguidores. E após ser excomungado da igreja de Roma, erigiu uma comunidade independente. É o que acontece, né? As pessoas brigam, os líderes brigam entre si, aí formam outra igreja, né? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Esse filme é o quê? É mais antigo do que a posição, né? É bem antigo. E ainda pior que diz o quê, Daniel? Diz assim, não, foi revelação no monte. Estava orando no monte, Deus disse assim, sai, um monte de outra igreja, né? Sempre desse jeito. Vamos lá, para frente. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, fugindo do Deus mau, dos judeus, o Criador dos céus e da terra. Então o cara começou a juntar gente, principalmente quem? Gentios, que não tinha contato com o mundo judaico, que não tinha, né? Que vem de um mundo pagão. Ontem, um irmão meu chegou para mim e disse assim, o seu Deus é diferente do meu. Eu disse, rapaz, foi a coisa mais certa que você falou na vida. A coisa mais sensata que você falou nesses últimos anos. É verdade, o seu Deus é diferente. Agora, eu disse para ele, dando uma aula de hebraico, esse Deus que você está falando aí é o Elohim, que significa seres celestiais, incluindo o capeta. Gosto da Yara, que a Yara guarda, né? Ela tem um complexo de Golgi bacana. O que é o complexo de Golgi? Foi um italiano que descobriu esse, na célula humana, onde armazena, o complexo de Golgi é responsável por armazenar na célula as informações. Vamos lá. Bom, a teologia cristã lançou as sementes do marcionismo e colheu heresias ainda maiores. Veja só. O que é que aconteceu? O cara jogou um monte de heresia dentro da comunidade. Olha o que é que aconteceu. Isso. A teologia cristã juntou as heresias do cara e começou a difundir, propagar, aumentar. Aumentou. Até hoje, o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina as teses antibíblicas de iniciar a formação. Sim ou não? Sim. Até hoje. Até hoje. Tal. Como é que o paganismo está dentro das igrejas? Fácil. Festa junina, carnaval gospel, jogo de luz e tal, pastor com botox, com calça rasgada, com brinco. Mesmo depois de ter entrado na igreja, fazendo as loucuras que fazem, defendendo
Eu vou ficar calado, não vou ser processado. Bom, olha aí, ó. As teses antibíblicas de Estado Macião que defendem o cristianismo. A lei foi abolida por Cristo. Verdade ou mentira? Mentira. A igreja substitui Israel nos planos de Deus. Mentira. Existe uma separação entre o Velho e o Novo Testamento. Mentira. Tudo isso a igreja fala hoje. É ou não é, pessoal? Então, milhares de pastores no mundo inteiro, discípulos indiretos do gnosticismo de Macião, ensinam para os membros de suas igrejas. O que é que esses pastores ensinam? Querem aprender? Vocês não precisam cumprir isto ou aquilo porque são mandamentos do Velho Testamento. Ah, é? Então, não pode matar? Porque lá na Torá diz não matará. Quer dizer que eu posso adulterar? Está liberado o adultério, o homicídio? Segundo o Macião, tá, né? Já falei sobre isso, mas tu tem a cabeça dura. Sim ou não? Nós não somos judeus. Presta atenção. Tá? Existem marcas que definem o que é judeu. E qual é a marca? Quipá, né? O tefilim. A pessoa, eu vou usar um tefilim agora? Isso não existe. Eu vou usar um quipá agora? Até para mim até era melhor, né? Por causa do sol, né? Eu sofro quando eu vou à praia, sabia? Eu tenho que passar o dobro de protetor solar. Mas esse chapeuzinho está mais para aquele grupo L e não sei o que mais lá. Tá não, né? Tá bonito. Entendeu? São marcas de judeu. Aí o camarada no Brasil começa a conhecer o judaísmo e traz para dentro da igreja dele quipá. Você tem aqui igreja em Fortaleza que os caras usam quipá. Não são judeus. Fala. Não está cumprindo nada, é verdade. Entendeu? Então são marcas dos judeus. A circuncisão é marca do judeu. Entendeu? A guarda do sábado está na Torá, mas é marca de judeu. Agora sim, se eu, como gentil, for guardar o sábado, eu estou trazendo benefício para a minha vida. Entendeu? Mas se eu fizer a circuncisão, eu estou trazendo benefício para a minha vida. Mas eu não preciso fazer circuncisão. Até hoje a minha esposa nunca reclamou, né? Amém? Mas se vocês quiserem, a gente faz aqui um mutirão para fazer a circuncisão de todo mundo. Eu vou ali na faculdade de medicina, trago os acadêmicos lá, né? Ó, vai fazer o teste ali. Para vocês treinarem aqui, tá bom? Ok? Bom, estes mesmos pastores que aboliram o Velho Testamento, eles cobram um dízimo. Por que eles não largam o dízimo, hein? Por quê? Exatamente. Por que eles não largam? Eles têm coragem de largar o dízimo? Tem? Não tem. Não tem coragem de largar o dízimo, né? Eles cobram o dízimo, instituído pelo Antigo Testamento, né? Entenderam ou não? Bom, a verdade precisa vir à tona. Que verdade? Todas as escrituras sagradas, antes e depois de Jesus, formam a unificada e eterna palavra do vivo Elohim. Aqui a Bíblia, cadê a Bíblia aqui? Não tem divisão, tudo isso aqui é a palavra de Deus. Agora, detalhe, tem coisa que é para judeu, tem coisa que é para gentil. Amém? Tudo isso aqui é a palavra de Deus. Pastor, eu sou gentil, se eu quiser guardar o sábado, pode guardar. Você vai trazer benefício para a sua vida. Amém? Hã? Com certeza. Vou mandar o artigo de novo, viu, do Dr. Nicolas para você. Tem uma novidade aqui, vou passar aqui. Não existe Velho e Novo Testamento. Mas sim, Tanar, primeiras escrituras, Brit Hadashah, que são os escritos dos discípulos de Yeshua. A palavra do Eterno nunca fica velha, razão pela qual é impróprio o nome Velho ou Antigo Testamento. Passa aí, Vitória. Travou aqui.
Bom, o que é Taná? Ó, eu marquei o T, o N e o CH, tá vendo? O que é Taná? T-N-C-H. É um acróstico em hebraico, formado pelas 3 divisões das escrituras judaicas anteriores a Yeshua. Primeiro, T, Torá. Aí 2, volta aí, destrava aqui. 2 é o N, Neviim, profetas. Se você souber hebraico, você vai lá na história de Balaão, você descobre que ele não é profeta, porque ele não é tratado como Neviim. Certo? E 3, CH, ó, olha lá. Ketuvim, que são os escritos. Ou seja, o Taná é o nome usado por judeus para designar as escrituras conhecidas incorretamente como o Antigo Testamento. Tá? Taná, primeiras escrituras. Brit Hadashah, nova aliança, aliança renovada. Ketuvim, Netzarim, escritos nazarenos. Todo mundo tem Telegram aqui? Então não se preocupe em copiar, que vai já para o Telegram da igreja, tá bom? No seio do cristianismo existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo macionismo, a teologia da substituição. Que teologia é essa? Que diz que a igreja é Israel. Quem fala isso? Os adventistas. Os adventistas dizem que Israel não é mais povo de Deus. Quem mais fala sobre isso? Alguns grupos protestantes. Tá? Vai, travou. Defende a teologia da substituição a tese de que no Novo Testamento os cristãos substituíram os israelitas nas promessas feitas pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yeshua e por isso foram rejeitados por Adonai, que elegeu a igreja para ocupar lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Outra coisa, eu acho que os metodistas também falam. Certo. Fomos enxertados. Agregados também pode ser. Eu acho que é o nome que o doutor Nicolas usa no artigo. Quem lê o artigo aí? Eu acho que é agregado. Nós somos agregados, nós somos enxertados, tá? Em Cristo, em Cristo. Amém? Alguma pergunta mais? Bom, essa teologia ensina, primeiro, que o Novo Testamento substitui o Velho Testamento. A igreja substituiu Israel. A graça substituiu a lei e o cristianismo substituiu o judaísmo. É isso que ensina Marcião. Há diferentes modalidades da teologia da substituição chamadas por R. Kendall Solem. Nós já estamos aqui, há muito tempo atrás estudamos isso aqui, de supersensionismo. Estudamos isso aqui já há algum tempo atrás. Este pode ser punitivo, econômico ou estrutural. Vamos ver cada um aí, tá? O que é punitivo, o que é econômico, o que é estrutural. O punitivo proclama que os judeus rejeitaram o Messias, Jesus como Messias, e em decorrência foram punidos pelo Eterno, perdendo todas as promessas que lhe foram feitas no Taná. Defensores, Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria e Martinho Lutero. O econômico assevera que o povo de Israel foi substituído pela igreja nos planos de Adonai. Israel foi escolhido pelo Eterno apenas para trazer Yeshua ao mundo. Com a vinda do Messias, instituiu-se a igreja, Israel perdeu a finalidade. Quem prega isso aqui são os amilenaristas e os adventistas. Defensores, Justino Marte e Agostinho. E o estrutural promove a marginalização do Antigo Testamento como norma para a vida cristã. Isto é, não nega o Antigo Testamento, mas o desvaloriza, tornando inferior ao Novo Testamento.
a maioria das igrejas evangélicas. David Novak apresenta os conceitos de superascensionismo fraco e superascensionismo forte. Fraco. A nova aliança instituída pelo Novo Testamento é entendida como uma adição à aliança anterior, à religião dos judeus, ou seja, o judaísmo. O superascensionismo fraco leciona que o gentio somente precisa buscar a conexão com Yeshua, desligando-se da Torá. E o forte. A nova aliança é uma substituição da aliança mosaica. Todos os dois estão errados, tanto o forte como o fraco. Outra maligna herança do macionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a lei. As regras morais contidas na Torá são irrelevantes para a salvação. Aí tem que explicar. O resto eu passei rápido, porque só mesmo conhecimento. Aí tem que explicar. Será que alguém dito crente pode adorar Satanás e mesmo assim está salvo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês vão entender o que é lei moral. Será que um crente que passa a vida toda em adultério, sem arrepender-se, herdará a vida eterna? Vocês vão entender o que é lei moral. Será que um pastor que rouba os dízimos irá para o paraíso? Então, as regras morais contidas na Torá são importantes, muito importantes, tá? A ideia de que a lei foi abolida difundiu-se por meio de Inácio de Antioquia, Marcião e todos os demais pais da Igreja Católica. Não tem um que fuja da regra. Ou seja, século II, todos os pais que vieram a partir dos, até a Reforma Protestante, está incluído nesse bojo aí, sendo incorporada por quase todos os protestantes clássicos e evangélicos, o que contraria o ensino de Yeshua no sentido de que não veio revogar a Torá. É forte isso, estreito o caminho. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Gente, está em inglês aqui, mas eu vou explicar. Bom, o que nós vimos hoje de Marcião? Foi um grande herético. Introduziu muitas coisas que até hoje perduram nas igrejas, tá bom? Eu aconselho que vocês vejam de novo esse material com calma, que vai já para o Telegram da igreja. Beleza? Vocês lembram, quando eu falei, por que existem 4 evangelhos, não 3 nem 5? Lembram ou não? Olha como Deus é bom. Sábado que vem, eu não vou estar aqui em Fortaleza. Vai estar tendo webinar. Eu recebi já isso aí. Vai ter esse webinar aqui. Olha qual é o tema do webinar. Why are the gospel so different? Por que os evangelhos são tão diferentes? Olha o tema. Eu nem combinei com eles, viu? Não combinei com eles, não, gente. Não liguei, nem eles ligaram para mim. Conferência online, de graça, free. 18 de julho de 2021, 1 hora em Nova York. 1 hora em Nova York dá o quê? Não sei se está lá no horário de verão ou não, mas aqui deve ser 3 horas da tarde. Eu acho que é 3 horas da tarde aqui. Fortaleza. Bom, eu aconselho que vocês entrem na página e façam a inscrição de vocês. Mas, pastor, é inglês, façam a inscrição de vocês. Tá? Mesmo que vocês não assistam no dia 18, se vocês fizerem a inscrição, ele vai mandar um link depois, talvez segunda-feira, para você acompanhar a reprise. Na reprise, tem a legenda em português. No ao vivo não tem, não. Tá? Vocês podem fazer isso pelo YouTube. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão fazer a inscrição, entrar lá na página do Israel Bible Center. Está ali.
Israel Bible Center, vão fazer a inscrição de vocês para participar desse webinar. Vocês não precisam assistir, porque é todo em inglês, tá? Aí eles vão mandar um e-mail para vocês vão se cadastrar, vão mandar um e-mail, tá? E segunda-feira eles estão mandando, retornando, dizendo, você não assistiu, mas está aqui o link para você ver a reprise. No link tem a legenda em português. Tá bom? Muito bem. Agora, por que são 4 evangelhos e não 3 nem 5? Não. Porque existem 4 tipos de interpretação judaica das Escrituras. Vamos ver agora. É rápido, só são 13 slides. 13. Tá? Está em PDF. Não sei se está grande ou pequeno, que vai aparecer agora. Pronto. Os 4 métodos de interpretação. Tá bom. Os 4 métodos de interpretação bíblica. Isso aqui foi o curso que eu fiz de hebraico, tá bom? Então, no hebraico o nome é Pardes, é o método Pardes. São quantos? 4. São quantos evangelhos? 4. Bom, vamos estudar nesta unidade, né? Um dos assuntos mais importantes para qualquer pregador, o professor estudante de Bíblia Sagrada. Todos aqueles que querem fazer uma interpretação totalmente diferenciada da Bíblia, precisam conhecer esses métodos. Por que os brasileiros não conhecem? Porque não estudam hebraico. Tá? No estudo hebraico eles não conhecem esse método, que é um método hebraico, é um método dos rabinos. Os rabinos criaram esse método. Tá? E os evangelhos, sabia? Os caras escreveram? Sim. Cada um escreveu segundo cada método. São quantos métodos? 4. Por isso são 4 evangelhos. Amém? Amém, pessoal? Entendeu? Então, vamos lá. Neste estudo, já li isso aqui. Neste estudo conheceremos o método de interpretação Pardes, que é um pouco diferente do método tradicional de interpretação bíblica. O método de interpretação judaica é chamado de Pardes, e neste estudo veremos todas as características desse modo de interpretar a Bíblia. Peço que dobre sua atenção nesse estudo, pois iremos interpretar algumas passagens bíblicas juntos agora. Fechou? E não esqueça de avaliar esta aula. O que é hermenêutica e Pardes? Hermenêutica a gente estuda isso até no direito, né? Hermenêutica jurídica. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação dos textos. Tá? A gente sempre faz um link de um texto com o outro. Não existe texto solto. Às vezes você vê o significado de um texto em outro texto da Bíblia. Então vamos dar um pouco sobre a hermenêutica, isto é, a arte de interpretar e traduzir. A hermenêutica é um método de interpretação contextual. O que veremos nessa aula é o método de interpretação judaica, que é o Pardes. Quem iniciou com esse método de interpretação foram os fariseus, no século II. Os fariseus queriam um método único deles de interpretação bíblica. Fui pensando nisso. Não, aqui eu discordo do autor, sabe? Eu discordo do autor porque ele diz aqui que foi no século II. Não, isso antes de Cristo já existia esse método. Já existia esse método antes de Cristo. É verdade, desculpa aí, porque eu vi depois de Cristo. Mas porque se fosse depois de Cristo, não seria 4 evangelhos, né? Então já existia esse método mesmo, está aqui, beleza, antes de Cristo, século II. Então, a palavra Pardes é um acróstico. Aprendemos o que é acróstico hoje, né? Cada uma das letras representa uma palavra. No próximo slide veremos o que significa as letras P, A, R, D, E, S. É muito importante que você entenda que existem várias maneiras de interpretar a Bíblia. A forma que estamos estudando é Pardes. Fechou? Próximo tópico, vamos lá. O que é hermenêutica e Pardes? De novo, Pardes é um acróstico destas palavras abaixo. A escrita em hebraico é essa aqui, que eu não sei pronunciar. Tá? A letra Pei, pichá, literal, significa, né? Superficial, né? Literal, superficial, significa literal, superficial. A letra P, ok? A letra P significa isso aqui, literal e superficial. Porque assim, no hebraico, cada letra tem um nome, diferente do português, diferente dos outros alfabetos. No alfabeto hebraico, a letra representa o nome. Bom? A letra Resh, Remes, significa alusão, alegoria. A letra Dalet, Drash, significa associação. E a letra Semer,
Só de segredo. Então aqui, vamos começar pelo Evangelho de João. Por que o Evangelho de João é diferente dos outros três? Porque o Evangelho de João usa o método de interpretação SOD. Certo? O Evangelho de João, ele usa, é bem diferente, ele usa isso aqui. Ele usa isso aqui, o método de interpretação SOD. Né? Agora sabemos que a palavra parte nada mais é do que um conjunto de 4 palavras, sendo cada palavra responsável por um método de interpretação. Vocês querem que eu mande isso aí para o grupo da igreja ou não? Querem que eu mande? Tá bom. Então vamos estudar cada um desses métodos. Passa aí, Vitória. Primeiro, né? Que é o literal superficial. Este é o mais comum e mais utilizado pelos pregadores e pastores, e um método de interpretação muito simples, onde você lê o texto e interpreta exatamente o que se vê. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tenho que interpretar isso aqui, né? Aliás, isso aqui é uma metáfora, né? É uma metáfora, né? Associada a pastor de gado, pastor de ovelha, né? Algumas pessoas interpretam exatamente como diz o texto. Deus é meu pastor e não vai me deixar faltar nada. É uma interpretação exata do texto. Dentro desse modelo de interpretação, você não usa outros textos para explicar a passagem. E também não faz uso de figuras de linguagem, embora isso aqui seja uma figura de linguagem. Deixa eu explicar uma coisa do que é figura de linguagem. Talvez vocês fiquem... Na Bíblia tem muita figura de linguagem? Sim ou não? Tem. Parábolas, né? Figuras de linguagem. Agora, as figuras de linguagem que tem na Bíblia, elas têm um fundo literal. Tá? O leitor, o intérprete da Bíblia, ele não pode ler as figuras de linguagem e colocar ali a interpretação pessoal dele. Como, por exemplo, os ossos do vale seco, Ezequiel 37, que ele coloca ali que todo mundo tem que profetizar para vir coisa boa. Isso é uma interpretação fajuta, totalmente fora dos padrões de Deus. Tá? O texto está falando do ressurgimento de Israel, né? Como povo, como nação. Não está falando de profetizar e as coisas acontecerem, não está falando isso. Mas os pregadores usam isso. De forma o quê? Totalmente errada e equivocada. Tá? Então, embora a Bíblia tenha muita figura de linguagem, né? O fundo é uma interpretação coerente, não uma interpretação fantasiosa. Aqui os brasileiros são muito fantasiosos nas suas ministrações, muito mesmo. Eles inventam muita coisa. Acho que é para sustentar os seus ministérios, sustentar a sua igreja, sustentar a oferta, dízimo e tal. Outra interpretação maluca que os pastores usam é aquele negócio lá de Joel dos gafanhotos, que fala dos 4 gafanhotos, né? E dá o nome dos gafanhotos e diz que se você não der o dízimo, a praga dos gafanhotos virá sobre a tua vida e você vai ficar pobre e miserável. Gente, totalmente errado essa interpretação. Totalmente errado. Ali é algo da agricultura. Tá? Se você não for fiel, né, do seu plantio de colheita e semear, né, com relação a entregar de dízimo a Deus, você não vai ser abençoado. Então é mais uma interpretação alegórica. Tá? Amém? Bom. Deixa eu ver o que a gente pode ler mais aí. O método Remes, que significa alusão alegórica. Esse método de interpretação já é um pouco mais avançado. Dentro desse método de interpretação, usamos alusão, alegorias, figuras de linguagem, que Jesus Cristo usou muita figura de linguagem. Jesus Cristo usou muito coisas da terra, da agricultura, né, para fazer com que as pessoas entendessem alguma coisa do reino. Não a alegoria que se fala hoje, né, nos púlpitos, não é isso não, tá? O foco nesse tipo de interpretação não é levar o texto ao pé da letra. Por exemplo, Salmo 23, como já mencionamos, Senhor meu pastor nada me faltará. Usando o método de interpretação Remes, podemos interpretar assim: meu pastor seria uma figura de linguagem, que eu acabei de dizer, né? Assim como o pastor protege suas ovelhas, assim o Senhor nos protege, tá bom? Reparou que dentro desse método de interpretação já procuramos entender melhor o que quer dizer cada palavra? A tarefa de casa vai ser vocês estudarem essas 2 semanas que tem pela frente, qual foi o evangelho, qual foi o método que foi usado em cada evangelho. Eu já disse o último, né? Que é o evangelho SOD, que foi o evangelho de João. Isso aí vocês têm 3 aí para pesquisar. Pesquisem e ver que vocês...
Aí quando a gente voltar de viagem, a gente discute isso. Eu não vou ler mais não, vou passar para vocês leiam em casa, porque eu estou cansado. Está muito quente aqui, gente. Estou suado aqui até não sei aonde. Amém? Vitória, passa aí para o grupo da igreja também, isso aí. Bom, isso aí foi o curso que eu fiz, sabe? Curso de hebraico, tá bom? Bem? Mas eu vou fazer outro curso. Vou fazer outro curso que eu consiga ler com fluência, como eu leio em inglês, tá? Amém? Bom, é importante que vocês façam a inscrição no webinar, principalmente aqueles que querem estudar, façam a sua inscrição no webinar, tá? Mesmo que vocês não assistam sábado, vocês vão receber um link para assistir o webinar revisado. Eu acho que eu vou assistir online mesmo. Dá para assistir aqui pelo celular, né? E o fone de ouvido. Sábado a gente vai estar onde? Sábado a gente vai estar na comunidade do Zadok, né? Sábado, 3 horas da tarde. Vou ficar ouvindo. Deixar só o áudio. Vou ficar ouvindo. Amém? Alguma pergunta? Vamos sair daqui aprendendo alguma coisa hoje ou não? Foi muita informação, né? Muita informação. Eu não gosto de passar muita informação não, sabe? Amém? Mas uma coisa que a gente aprendeu aqui hoje, que o termo Velho Testamento é o que? É antibíblico, né? E o termo Novo Testamento também é antibíblico. Amém? Vamos orar? Perguntem Josué, cadê o texto? Cadê o Josué? Está orando, está de joelho? Está com o texto aí, tá? Eu estou falando do Josué que esquece tudo. Gente, pode ligar aí, gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Compartilha aí, curta.